Ciro Gomes e a questão da margem equatorial. Bom dia, cidadãs e cidadãos do Sul Global. Eu sou Vini Albuquerque, esse é o canal Correio do Sul Global, o canal que narra as questões e as perspectivas do mundo e desenvolvimento pela visão desses mesmos países. Além disso, meus queridos, é muito importante que vocês colhem o dedo no like, que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho, que vocês ajudem o nosso canal aqui a crescer e a atingir mais pessoas. Comentem também e gerem engajamento, porque isso é muito bom, tá ok? Valeu! Bom, eu gostaria de começar esse vídeo falando um pouco sobre, mas isso não é o essencial do vídeo, né? Sobre o que o Ciro falou num evento que era até patrocinado por algum órgão do governo federal, né? Onde estiveram presentes outros investidores, como por exemplo Luiz Barsi, maior investidor privado da Bolsa, maior investidor individual da Bolsa de Valores de São Paulo, dentre outras coisas. Mas o evento em si não foi tão importante, apesar do Ciro abrilhantar com sua presença o evento que reuniu investidores e tal. Apesar do nome não ser o mais importante nesse caso. O que foi bastante importante, na realidade, foi um comentário que ele fez em relação aos imbróglios que aconteceram no Congresso Nacional entre o senador Marcos Rogério, de Rondônia, se não me engano ele é do União Brasil, e a ministra Marina. O fato dele ser do Norte explica muita coisa, explica o fato deles terem sido tão hostis com a ministra Marina Silva, e a ministra Marina Silva, né, que é da rede, faz parte do time de ministeriáveis, né, do Lula lá em Brasília. Como todo mundo sabe, a Marina é especialista em meio ambiente, e o que acabou acontecendo foi um grande conflito entre o Senado, onde você tem muitas pessoas que são ligadas ao agronegócio, e a própria Marina Silva, por uma questão bastante pontual, né? Que é a questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, onde existe, e é provado, né, uma biodiversidade muito particular e endêmica da região, onde eventuais vazamentos de óleo poderiam causar uma grande catástrofe ambiental. Bom, a questão da margem equatorial ela é bastante complexa, mas o Ciro deu alguns caminhos, eu não digo nem caminhos, mas algumas coisas que são relacionadas ao entendimento dele em relação a esse grande imbróglio. Bom, primeiramente, ele falou aquilo que é uma grande verdade, né? A margem equatorial, geomorfologicamente falando, eu que não sou especialista, não sou geólogo, mas eu entendo as implicações geopolíticas dessa questão, né? A margem equatorial, ela é uma faixa assim como existe no pré-sal, né? Uma faixa geológica que se estende da Guiana até o Rio Grande do Norte, e nela no nível do pré-sal, né, no nível geomorfológico do pré-sal, né, mais ou menos aonde é o sudeste do Brasil, encontram-se grandes reservas de petróleo, né, principalmente não, né, a margem equatorial vai da Guiana até o Rio Grande do Norte, né, a partir da Venezuela. O que acaba acontecendo é que você tem formações geológicas mais recentes, né? Montanhas submarinas que acabam formando o arquipélago do Caribe. Se há petróleo, é meio que impossível explorar por causa dessas formações geológicas mais novas, o que não impede a Venezuela de ser a maior reserva de petróleo do mundo atualmente, maior reserva provada, inclusive, ultrapassando a Arábia Saudita, que está num campo de produção de petróleo bem mais tradicional, né? Que é no Golfo Pérsico, onde as reservas do Golfo Pérsico são divididas entre países, entre diversos países, né? Então você acaba dividindo a maior zona de produção de petróleo do mundo entre vários atores políticos, né? Mas na Venezuela, as reservas de petróleo da Venezuela encontram-se em bacias mais continentais, como por exemplo a do Lago Maracaibo. Mas, para falar especificamente da margem equatorial, se estende da Guiana até o estado brasileiro do Rio Grande do Norte, e existe um grande imbróglio no meio do caminho, né?
porque no meio do caminho existe simplesmente a foz do rio Amazonas, né? Só que o que acontece? Naquilo que é a extensão da margem equatorial, na Guiana já existe grande exploração de petróleo. E hoje em dia, a Guiana é um dos países que tem uma das maiores rendas per capita do mundo. Apesar de que, né, a exploração de petróleo na Guiana é guiada, né, ela é explorada por grandes multinacionais e pouco daquilo que se explora na Guiana é efetivamente revertido para o bem-estar social e para o desenvolvimento econômico da República da Guiana, né? É importante falar isso, né? Porque aí nós temos a dimensão daquilo que nós chamamos de imperialismo. Mas, obviamente, o Brasil tem uma parcela, ou ainda a maior parcela dessa riqueza, e ela é inexplorada, né? E o Ciro deu uma opinião com relação a isso. Quer dizer, os outros países da região podem explorar. O Brasil, que faz parte dessa formação geomorfológica, ele não pode explorar e existe todo um entrave ambiental com relação à exploração dessa riqueza natural que nós temos, né? Que poderia, inclusive, ser um vetor de crescimento, segundo os próprios planos econômicos que o Ciro Gomes aventa para o país, né? Para desenvolver a cadeia do óleo e gás, e você tendo petróleo na margem equatorial, você desenvolveria a cadeia do óleo e gás na região, numa das regiões com menor coeficiente de desenvolvimento econômico e humano do país, né? O que seria algo de grande valia para o desenvolvimento do nosso país propriamente dito, né? Então ele afirmou que seria de fundamental importância que nós explorássemos a margem equatorial, né? Mesmo que fosse, digamos assim, na região da Foz do Amazonas. Ele afirmou peremptoramente, isso também é verdade, que a região de exploração que o Brasil teria no estado do Amapá ficaria algo que em torno de 600 quilômetros da Foz do Amazonas. Isso é importante ser dito. Mas ainda assim, eu acredito que o Brasil, nesse caso, deveria evitar polêmicas, né, naquilo que envolve tudo que é o âmbito ambiental, né, da exploração de petróleo no nosso país. É importante destacar que, na realidade, pode ser que seja uma grande extensão do pré-sal. Por quê? Porque descobriu-se recentemente também a Bacia de Pelotas, que é praticamente na divisa, né, com o Uruguai. Então é possível que o próprio pré-sal do Brasil se estenda também não só para norte, né, para o litoral brasileiro ter petróleo ali na fronteira com as Guianas, digamos assim, mas também é possível que essa faixa onde encontra-se bastante reservas de petróleo também se estenda ao sul, e se estenda a alhures, digamos assim, né, Uruguai, Argentina e tudo mais. Então nós temos um litoral que ele é recheado de petróleo, né? Isso faz com que o Brasil possa escolher aonde efetivamente ele quer explorar o seu petróleo. Eu acredito que o Brasil deva evitar, né? O Ciro afirma peremptoriamente que para ele, principalmente na região do Amapá, é lícito e necessário que o Brasil explore petróleo, né, na Foz, na região, digamos assim, na bacia que fica ali em frente à Foz do Amazonas, né? O que obviamente traria, além de um pouco mais de desenvolvimento para o estado do Amapá, porque desenvolvimento é um pouco mais complexo a gente afirmar que traria, né? Uma vez que, se o Brasil explorar petróleo no Amapá e não ter grande infraestrutura de óleo e gás, tanto no Amapá quanto em outros estados brasileiros, para a industrialização e para o desenvolvimento do setor de refino e petroquímico da Petrobras naqueles estados, então nós não poderíamos afirmar de maneira taxativa que seria um processo de desenvolvimento. A gente vê a Guiana ter uma das maiores rendas per capita do mundo, só que a gente não tem lá naquele país um grande parque de refino. Nós não temos, inclusive, grande quantidade de royalties sendo vertido para o governo da Guiana, né? Pela lei brasileira, algum royalty seria dado, por exemplo, ao governo do estado do Amapá e do Pará. Mas isso não é o suficiente para nós afirmarmos categoricamente que aquele estado está se desenvolvendo. Isso é um pensamento econômico, um cálculo econômico mais sofisticado e mais complexo, né?
Nós não, com o atual parque de refino do Brasil, né, que cresce a passos de cágado, é muito difícil a gente afirmar que os campos de petróleo têm um impacto positivo no desenvolvimento da região sudeste. Eu estou falando da região que economicamente é a mais dinâmica, né? Bom, mas voltando ao norte do país, então eu particularmente, diferente do Ciro, eu acredito que é bom evitar a gente ter problemas relacionados à exploração naquilo que seria na frente da foz do Amazonas. Porém, eu acredito que a gente deve explorar a margem equatorial sim, mas dando prioridade às reservas que estão melhor prospectadas nesse momento, que são principalmente na divisa ali entre o estado do Pará e o estado do Maranhão. Mas eu acredito que existe uma possibilidade da gente explorar melhor também as reservas que seriam as reservas da Foz do Amazonas. E qual é ela, né? Bom, se a Guiana Francesa começar a operar campos de petróleo numa faixa muito estreita em relação à fronteira marítima com o Brasil, então aí sim nós teríamos toda a possibilidade de explorar o petróleo no estado do Amapá, né? Levando-se em consideração que a distância da Guiana Francesa para a foz do Rio Amazonas, isso é um imbróglio histórico, envolve inclusive a questão de limites entre Brasil e França na era colonial francesa, né? Foi o Barão do Rio Branco que colocou o limite entre o Estado brasileiro e a Guiana Francesa ali na fronteira do Rio Oiapoque, inclusive. Então, uma região muito perto do Brasil, né? Se os franceses começarem a explorar petróleo na Guiana Francesa, muito próximo da fronteira marítima brasileira, e com risco de ter algum dano ambiental que seja compartilhado entre a Guiana Francesa e o Brasil, né, aí eu acho sim que nós deveríamos ter grandes campos de exploração de petróleo do lado brasileiro, da margem ocidental do Oiapoque, né? Porque se houver um vazamento de petróleo com campos de petróleo franceses muito perto do nosso território, fatalmente esse vazamento, esse acidente vai vazar óleo, né, para o lado brasileiro. Então, além disso, quando você, pela dinâmica dos fluidos, né, quando você coloca uma bacia, quando você coloca uma plataforma de petróleo em um determinado campo petrolífero, ele não vai explorar petróleo só do lado francês. Como a bacia é compartilhada, na verdade, a França vai acabar extraindo, né, petróleo do lado brasileiro também, daquilo que seria o lado brasileiro, né? Porque a gente passou uma linha por cima de uma formação geológica que é compartilhada. Então, nesse caso, se a França começar a explorar, eu acredito que o Brasil deve explorar mais ainda do lado brasileiro. Inclusive para não haver um processo de imperialismo, onde, por questões ambientais, eles nos proíbem de explorar nossas riquezas enquanto eles estão explorando as riquezas deles livremente, né? Bom, eu acredito que isso encerra um pouco, né, a questão. Eu acredito que deva ser dada prioridade à exploração das bacias petrolíferas entre o Pará e o Maranhão, e em caso de ter um avanço da exploração de petróleo na Guiana Francesa, a gente tem que acionar os campos petrolíferos do estado do Amapá, né, gerando inclusive meios maiores, né, de desenvolvimento para esses estados todos que eu citei, Amapá, Pará e Maranhão, né, e com a possibilidade de pagamento de royalties para esses estados que são pobres, mais pobres, se você levar em consideração toda a realidade brasileira, e dar meios para que esses estados e para que os municípios daquela região, onde serão recebidos os royalties, tenham maiores possibilidades de crescimento e desenvolvimento humano. Bom, é isso. Eu acredito que essa questão está um pouco encerrada aí e gostaria de saber os comentários de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!